Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e também faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até se tornar um profissional de referência. E na aula de hoje nós vamos continuar a série de vídeos que estamos fazendo aqui no canal. Então, se você não vem acompanhando os últimos vídeos, tá? Volte, assista-os, porque nós estamos fazendo uma maratona, um compilado de projetos. É justamente projetos que saíram do zero até a aprovação no Corpo de Bombeiros. Ou seja, nós estamos pegando projetos diversificados dos mais diversos tipos de ocupações diferentes, tá? Com situações específicas que vocês vão encontrar no mercado de projetos de incêndio, tá? E estamos fazendo passo a passo de cada uma das medidas, tá? Na aula de hoje, nós vamos continuar com o projeto anterior e agora nós vamos implementar a medida de sinalização de emergência. Mas antes de eu continuar, não se esqueça, clique em curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não perca quando os outros vídeos dessa série saírem aqui no canal, tá? Então, vejo com vocês e vamos comigo lá aprender como dimensionar essa medida de segurança no nosso projeto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar agora sobre a implementação da medida sinalização de emergência no nosso projeto, tá? Então, apenas relembrando, temos uma edificação de 3 pavimentos, tá? Sendo que o pavimento térreo é destinado a lojas, enquanto que o primeiro e o segundo pavimento vão ser destinados a escritórios administrativos, tá? Então vamos começar sobre como implementar a medida de segurança de sinalização de emergência, tá? Lembrando, pessoal, se você não assistiu a aula, eu vou pedir para que você clique no card que está aqui acima desse vídeo, tá? Para que você seja direcionado para a nossa aula de sinalização de emergência, onde eu abro a norma e explico todos os detalhes que tem nela, tá? E, além disso, aproveito para reforçar. Todas as indicações que eu fizer aqui vão estar baseados na norma do estado da Bahia. Então, você como projetista tem sempre a obrigação de ler na íntegra a norma ou instrução técnica do seu estado para que você saiba exatamente quais especificidades, quais particularidades o seu estado tem em relação ao que eu vou falar. Perfeito? Então, dito isso, vamos começar. O que é a sinalização de emergência? Ela é uma medida de segurança em que a gente vai utilizá-la para indicar qual é o caminho até uma área segura ou a área externa da nossa edificação para as pessoas que estão lá dentro, tá? Então nós temos que entender, as pessoas que estão lá dentro diante do incêndio, elas têm que serem guiadas até a área segura, e essa área segura, ela tem que lembrar que a pessoa pode atravessar portas, ela pode ter que desviar de obstáculos, então para que a gente consiga garantir a segurança e a eficiência nessa retirada, nessa transição das pessoas do lado de dentro para o lado de fora da edificação, nós indicamos isso através de sinalizações, perfeito? Então ela é uma parceira, vamos dizer assim, da nossa medida de segurança iluminação de emergência, que inclusive já está implementada no nosso projeto, tá? Então vamos começar. Primeiro de tudo, nós temos que indicar o seguinte, vamos aqui para a parte de lojas, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar quais são as saídas de emergência de fato, tá? Então, utilizando simplesmente o comando CM, eu posso vir aqui e perceba que eu vou encontrar todas as placas que eu quiser. Então, por exemplo, eu sei que a placa de saída é uma S12 ou uma S14, tá? Então, ó, S12 ou S14. Fica a critério de cada um, tá? Aqui no nosso projeto eu vou utilizar a S12, tá bom? E olha só como é muito simples de implementar no projeto, tá? Eu estou com ela aqui, ó. Vamos supor que eu vou colocar aqui um pouco mais acima da porta. Enquanto que nesse caso também. Lembrando, gente, que as medidas de sinalização de emergência, elas devem estar situadas a, no mínimo, 1,80 metros, tá? Do chão, do piso, né? E agora fica a dúvida, né? Marcos, você está utilizando aqui o template, que inclusive ele está bem completo, tá? É o template que nós utilizamos no curso. Mas como eu vou fazer para que o Corpo de Bombeiros verifique que tem uma placa aqui, já que a gente colocou a simbologia dela em 3D, não é isso? Simplesmente a gente pode estar utilizando o comando TG, que é o comando de tag. O que isso quer dizer? Nós já temos uma pré-configuração, tá? Para cada tipo de elemento importante para um projeto de incêndio, tá? Que você simplesmente com um clique, você já consegue automaticamente colocar a indicação. Então nós temos que essa placa é um S12, perceba que eu posso tranquilamente já colocar essa indicação, tá?
Então, além disso, eu posso estar, por exemplo, retirando a linha de chamada ou não. Eu posso estar modificando o ângulo. E, além disso, eu também posso estar editando o tipo da placa para que a gente consiga estar colocando da maneira como tem que estar representado de acordo com o seu estado, tá? Percebe que eu faço isso para todas as outras, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, clico na outra S12, coloco para cá e está resolvido, tá? Então, perceba que eu posso simplesmente tirar aqui a minha linha de chamada e tá implementada a medida, tá bom? Então, olha só como é poderosíssimo o Revit, tá? Então, a gente consegue estar fazendo essa implementação das medidas de uma maneira muito rápida e muito eficiente, tá? Então, ó, vamos prosseguir. Além disso, o que a norma nos cita? Ela nos cita que a distância de visualização entre uma placa de sinalização e outra não deve ser maior do que 15 metros, tá? Então, ó, vamos indicar, por exemplo, vamos ver até onde vai dar 15 metros. 15 metros vai dar mais ou menos por aqui, né? Perceba que a nossa edificação ela é um pouco curta, então a gente não vai precisar de muita sinalização, tá? Mas agora eu vou colocar então, já que eu tenho que estar a não mais do que 15 metros, eu vou colocar uma sinalização aqui e uma sinalização aqui. Essa sinalização vai estar indicando o seguinte: poxa, se a pessoa está olhando de frente para essa parede, eu quero que ela venha para a direita. Então, essa placa é justamente uma placa S1. Então, eu vou colocar aqui na nossa placa S1 e vou estar indicando ela aqui, tá? Então, ó, perceba que eu vou estar posicionando com um botão, sem precisar usar o comando rotacionar do AutoCAD, né, que a gente acaba está bem familiarizado. Eu posso simplesmente colocar aqui na parede e pronto, já está implementado, tá? Além disso, a pessoa que está aqui desse lado, eu quero que ela veja essa placa, né, olhando de frente para essa parede, que ela vá para a esquerda. Então, eu posso colocar a placa aqui S2, tá? Então, perceba que da mesma forma como a placa S1, eu consigo colocá-la tranquilamente aqui na nossa parede, tá? Então, ó, vou fazer apenas um pequeno detalhe aqui para você verificar como está ficando, tá? Então, vou simplesmente abrir um corte aqui, ó, bem curtinho, para que a gente consiga verificar como está essa representação. Então, se a gente entra no corte, ó, perceba que ele está mostrando de todos os pavimentos. Deixa eu encurtar um pouquinho. Então perceba, olha só como fica muito bacana, tá? Então realmente para um projeto em que você tem que colocar detalhes sobre a sinalização de emergência, o Revit vai fazer isso tranquilamente para você, tá? Então isso aqui é muito importante, inclusive deixa eu até colocar uma exibição de modelo mais realista, nesse caso já está aplicado, ótimo. A gente consegue perceber como o nível de detalhe do projeto ele fica muito rico, tá? Inclusive se a gente for abrir o 3D, a gente consegue verificar algumas coisas interessantes, tá? Então, ó, ativei aqui a caixa de corte, então vamos verificar como está ficando. Então, ó, se eu venho até aqui, ó, até a parede, por exemplo, olha só como está a sinalização de emergência na nossa parede. Isso é incrível, incrível mesmo. Inclusive, ó, a outra que a gente colocou tá aqui indicado, tá vendo? Então, assim, sabe, pessoal, perceba que eu posso até ajustar essa altura, tá? Deixa eu verificar vou verificar através do corte mais tarde qual é a altura que está ficando, mas perceba como realmente o detalhamento do Revit ele é absurdo. É absurdo. Muito bonito, tá? Então, ó, vamos prosseguir aqui com o projeto e vamos finalizá-lo. Então, eu vou colocar já o tag só para a gente não se perder, ó. Então, eu já coloquei um S2, ou seja, a pessoa vai estar olhando de frente para essa parede e encaminhado para a esquerda, enquanto que a do outro lado nós vamos estar fazendo isso, só que a pessoa que estiver olhando para frente dessa parede vai ser encaminhada para a direita, tá? Então, está aqui as nossas duas primeiras placas de sinalização de S1 e S2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Eu quero que a pessoa verifique que o caminho, por exemplo, uma pessoa que está aqui nesse canto, que o caminho que ela tem que seguir é justamente daqui para cá, para que ela chegue aqui e verifique essas outras duas placas. Então, vou colocar mais uma placa aqui. Então, perceba, se ela está olhando de frente para essa parede, ela vai ter que guiar para a esquerda. Então, vou colocar uma placa S2. Então, ó, vou colocar uma placa S2 aqui. Pode ser até próximo da minha luminária de emergência. E, além disso, eu vou colocar mais um aqui. Perceba que, dependendo do tipo de edificação, ou então até mesmo do rigor do Corpo de Bombeiros, eu não precisaria colocar essa daqui, né? Porque todas as outras já estariam atendendo na norma. Mas como eu sempre prezo pela segurança, né?
eu vou estar colocando aqui. Perceba que uma pessoa que está olhando de frente para essa parede, ela vai ter que ser direcionada para a esquerda. Por isso eu vou colocar uma placa S2. Então, ó, vou usar o comando TG para poder estar colocando as indicações conforme a norma exige das minhas luminárias, tá? Perdão, da minha sinalização de emergência. Eu vou colocar aqui e irei colocar aqui também, tá? Então, nós temos aqui as nossas duas placas S2 e perceba que para o nosso pavimento térreo na parte da loja já está tranquilo, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, só que para o acesso ao saguão, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu já sei que tem que ter uma placa de saída, então vou colocar uma S12 aqui. Outra forma para a gente colocar é simplesmente selecionando a nossa placa aqui, já inserimos no projeto, e colocar o comando CS, que ela já cria um objeto similar ao que foi selecionado. Então vou colocar uma S12 aqui, tá? E além disso, vamos lá. Eu vou indicar, por exemplo, nessa parede, ó, a pessoa que está olhando de frente para essa parede, ela vai ter que se guiar para a direita para sair. Então é uma placa S1. Então vamos colocar uma placa S1. Detalhe, tá, gente? Vocês estão vendo como realmente é eficiente inserir placas e, enfim, outros objetos aqui no Revit, tá? Realmente é um software muito bom e que você está vendo como ele fica não somente fácil e prático de inserir as medidas de segurança nele, como também o detalhamento ele fica impecável, né? Então, além disso, nós já colocamos aqui, ó, uma placa S1 e agora vamos aqui para o nosso saguão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, nós temos que indicar que as pessoas que estão aqui, por exemplo, perto do elevador, que elas têm que sair para cá. Então, a pessoa que está aqui tem que verificar essa placa e ela olhando de frente para essa parede, ela vai ter que se guiar para a esquerda. Então, vou colocar uma placa S2. Então, nós vemos aqui uma placa S2 e vamos colocar aqui próximo da minha luminária também, tá? Perfeito? Então, ó, a gente já colocou as medidas de segurança e perceba que para esse hall, como ele é muito tranquilo, já está suficiente. Agora perceba que nós temos aqui uma escada, né? E o que acontece? Numa escada, a gente tem que estar sinalizando também a direção que a pessoa tem que seguir para chegar na área externa ou na área de relativa segurança, tá? Ou seja, eu tenho que indicar, por exemplo, para a pessoa que está aqui descendo essa escada, que o caminho é esse mesmo, que ela tem que sair desse patamar e descer para a escada, tá? De que forma eu faço isso? A norma do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia e dos demais estados também tem uma placa referente a isso, tá? Que é a placa S8, por exemplo, tá? Então a gente consegue até ter uma prévia dela aqui na aba de propriedades, tá? Que é justamente o quê? Descendo a escada, tá? Então eu vou colocá-la aqui na escada. Vou colocar uma de descendo a escada também aqui nesse outro patamar. E para essa outra parte da escada, eu vou colocar no pavimento superior, né? No primeiro pavimento. Mas percebam que eu já fiz a inserção de todas as placas. Eu, particularmente, quando estou fazendo o projeto, eu gosto de fazer isso. Eu coloco todas as placas primeiro e depois eu vou colocando a indicação conforme a norma do Corpo de Bombeiros existe, tá? Porque eu já faço tudo de uma vez, ó. Eu vou colocando, ó. Tá vendo? Eu vou colocando e o meu processo ele se torna muito mais rápido, tá? Então, ó. Tá aqui, ó, minha placa S8. Tá aqui minha placa S8. E perceba que para esse pavimento já está finalizado. E nós já estamos aqui no nosso segundo pavimento, tá? E que vamos continuar a inserção das placas, tá? Então, eu já vou colocar logo uma placa S8 aqui, que é de a placa descendo as escadas, né? Então, vamos colocá-la aqui. E agora vamos analisar aqui o que é que nós iremos fazer. Bom, primeiramente, eu verifico o seguinte. A pessoa que está, por exemplo, saindo dessas salas, ela tem que ter o conhecimento de que a saída é para cá. Ou seja, se elas estiverem olhando de frente para essa parede, por exemplo, elas vão estar sendo guiadas para a esquerda. Então, vamos colocar uma placa S2 ali. Então, vamos colocar uma placa S2. Pode ser exatamente aqui. Porque a pessoa sai dessa sala e já visualiza essa placa, tá? E a partir daqui a pessoa tem o conhecimento de que tem que descer as escadas, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, uma placa S1 aqui, ó. E o problema já está resolvido. Lembrando, pessoal, isso aqui eu gosto até de falar porque é interessante, é a gente entender que
nós, como projetistas, temos a liberdade para colocarmos a sinalização conforme a norma pede, isso é o básico, mas a gente tem a liberdade de como vamos distribuir essas sinalizações no nosso projeto, tá? Então, por exemplo, pode ser que uma outra pessoa, tendo como base esse projeto, ela fizesse a distribuição de uma forma diferente. Não tem problema. A única coisa que nós temos que garantir é que a norma esteja sendo cumprida, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, já coloquei aqui. Vamos verificar a distância dessa placa para essa, ó. Ela deu menos do que 15 metros, então está tranquilo, tá? E nós temos aqui essas salas comerciais, tá? Dependendo da norma do seu estado, a gente não precisa colocar a placa de saída nas portas de cada sala de escritório, tá? Mas, como aqui no estado da Bahia a gente normalmente coloca, eu vou estar inserindo aqui também, tá? De que forma? Colocando a nossa placa S3, que é justamente uma placa que informa qual é a direção que a gente tem que seguir, tá? E eu vou mostrar, assim que eu finalizar, como fica esse detalhe no nosso projeto, que fica muito bacana, tá? Então, vou colocar uma placa aqui, vou colocar uma placa aqui, ó, no meio da porta. Vou colocar essa placa aqui no meio dessa porta. Essa placa aqui no meio da porta. E por último, mas não menos importante, essa também aqui no meio da porta. Identificar. Pronto, perfeito. Então, ó, perceba que eu já coloquei todas as placas e as medidas de segurança que nós precisamos implementar no projeto. Lembrando, tá? Isso aqui você pode estar se perguntando, Marcos, não precisa colocar sinalização, por exemplo, de extintores? Precisa, tá? Só que como a gente ainda não está implementando a medida de extintores, na aula de extintores eu vou estar colocando a sinalização deles, perfeito? Então vamos lá, depois que eu coloco tudo no projeto, o que é que eu faço? O mesmo procedimento. Vou colocando o comando TG para que a gente consiga estar indicando as placas que inserimos, tá? Então aqui na escada colocamos um S8, aqui nós vamos colocar uma S1, nessa porta vamos colocar uma S3, perceba como é muito rápido e ágil, né? Aqui eu vou colocar um S3, aqui eu também vou colocar uma S3, aqui eu vou colocar uma S2, nessa porta uma S3, nessa aqui também um S3. Então perceba que eu já coloquei todas as placas necessárias aqui nesse projeto, tá? E, por exemplo, vamos só verificar a distância dessa sala. Desse ponto para cá, eu tenho menos do que 15 metros, então está tranquilo. E eu também tenho que garantir, isso é outro detalhe importante, que a distância entre as paredes da edificação em que eu estou colocando as placas, elas têm uma distância menor do que 7,5 metros. Porque se ela tiver uma distância maior do que essa, eu vou ter que colocar placas de sinalização dos dois lados, tá? Inclusive, vamos verificar aqui no térreo, por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó. Perceba que, se eu pegar a distância daqui para cá, dá 5,7 metros. Ou seja, em teoria, eu não precisaria colocar essa placa, tá? Eu sempre coloco na balança aquilo que a norma pede e aquilo que eu considero que seja seguro para edificação, tá? Perceba que pela norma, eu poderia, por exemplo, tirar essa placa daqui e está tudo bem, tá? Então, ó, assim como a gente fez na aula anterior, como o segundo pavimento ele é idêntico ao primeiro, então o que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente selecionar uma das placas, inclusive eu posso até usar o comando selecionar todas as distâncias visíveis na vista, tá? Então perceba que está selecionado todas as placas. Por que isso aconteceu? Porque eu selecionei uma placa e usei o comando selecionar todas as instâncias. Então ele vai pegar todas as instâncias, ou seja, todos aqueles objetos que têm a mesma classificação do objeto, né, o mesmo tipo, e vai selecionar. Eu vou simplesmente copiar e no meu segundo pavimento, vou simplesmente colar alinhado com a vista atual. Então perceba que as minhas placas foram colocadas automaticamente, tá? Então perceba que quando eu tenho um pavimento tipo, a execução do projeto ela é praticamente instantânea, porque você só precisa trabalhar em um andar, tá? Então, ó, vamos colocar aqui as nossas placas, ó, as nossas indicações na realidade, ó. Aqui eu tenho um S3, aqui eu tenho um S3, aqui eu também tenho um S3, aqui eu tenho um S3, aqui eu tenho um S3. Será que ela não selecionou a placa S1 e S2? Infelizmente não selecionou, tá? Ela selecionou todas as S3 que eu tinha selecionado anteriormente, tá?
Então não tem problema, eu posso vir aqui no primeiro pavimento, ó, selecionar a placa S2, segurando Ctrl, seguro a placa S1, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Agora eu venho aqui no meu segundo pavimento e venho aqui colar alinhado com a vista atual. Então nesse caso, infelizmente, ele não deu, então a gente vai colocar manualmente, tá? Então vamos colocar aqui a nossa placa S2. Opa, S2. Tá aqui. Então vamos colocar esse S2 aqui na porta, na parede, né? E vamos colocar a nossa S1 aqui, porque a pessoa que está olhando para a parede, ela tem que ir para a direita, né? Então vamos colocar a nossa placa S1 aqui sem problemas, né? E usando o comando TG a gente consegue finalizar o projeto, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, S2. Vamos verificar a distância entre as placas usando o comando DL, que é a linha de detalhe, e vamos verificar que a distância deu de 7 metros. Então está super tranquilo, tá bom? Então é isso, pessoal. Perceba que o nosso projeto já teve as medidas de segurança implementadas, tá? Inclusive, agora, antes da gente finalizar a aula, vou só mostrar como é que fica nas portas, né, que eu tinha comentado anteriormente, tá? Então, ó, se a gente fizer um corte, vou mostrar para vocês exatamente como vai ficar. Pronto, estamos aqui com o corte. Perceba como fica muito bacana a representação, tá? Além disso, pessoal, só lembrando aqui um detalhe, perceba que a nossa placa S3 colocada em portas, nós podemos fazer duas formas diferentes, tá? Nós podemos ou colocar na folha da porta, sem problema nenhum, como está aqui representado, ou a gente pode também colocar acima da porta, tá? O importante é que a distância entre o piso, ó, deixa eu até colocar o comando, ó, daqui até aqui dá exatamente 1,80, como vocês estão vendo, né? Então, ó, eu posso simplesmente clicar aqui, ó. Perceba que o Revit eu consigo estar movimentando essa placa da forma como eu achar melhor e adaptar para o nosso projeto, tá? Então imagina, por exemplo, que eu quero subir uns 30 centímetros, então posso colocar 0,3, aplicar e a placa automaticamente sobe. Perceba que eu tinha uma placa duplicada aqui, né? Então, ó, não, Marcos, não quero, eu quero 50 centímetros acima. Eu posso colocar 50 centímetros acima do mínimo, tá? Então perceba que à medida que eu posso colocar os meus projetos, né, colocar os meus objetos dentro do projeto, eu posso estar personalizando eles da forma como eu bem entender, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido sobre como implementar a medida de segurança, sinalização de emergência na sua edificação, tá? E na aula de hoje nós verificamos que, pela edificação possuir mais de um pavimento, apareceram algumas sinalizações que não costumam aparecer em projetos mais simples, tá? E é justamente essa a ideia da série de vídeos. Trazer situações de pessoas mais experientes que já tiveram projetos aprovados para que você que está começando agora tenha mais segurança na hora de projetar, tá? Então, não se esqueça, tá? Sempre no final do vídeo eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda muito para quem está aqui produzindo conteúdo, tá bom? E para você que se interessou e quer realmente aprofundar o seu conhecimento em projetos de incêndio, utilizando o Revit, que é a principal ferramenta do futuro da engenharia civil, eu peço que você clique no link que está abaixo da descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para o nosso curso MPPI, Mestres em Projetos e Prevenção contra Incêndio, porque nele nós destacamos medida por medida, abordando os principais pontos específicos de cada norma para que você consiga estar aprovando seus projetos no Corpo de Bombeiros, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Fui!